A cada 4 anos, algo diferente acontece. As ruas ganham cor, os álbuns de figurinhas voltam às mochilas. As bandeirinhas aparecem nas janelas, as famílias voltam às salas. E por alguns instantes, parece que aquela sensação voltou. E parece que o país inteiro está assistindo a mesma coisa e está sintonizado com a mesma energia. A Copa do Mundo não é apenas uma competição entre países, é algo que une pessoas. Une você, une a mim e une a cada um de nós para torcer pelo nosso país. Quem nunca comemorou um gol pulando do sofá? Ou ouviu o bairro inteiro comemorar um gol, gritando e jogando fogos de artifício? Mas enquanto milhões de pessoas viviam essa emoção em frente à televisão, uma pergunta surgiu em nossas cabeças. E se fosse possível viver a maior experiência do mundo em um videogame? Desenvolvedores do mundo inteiro começaram a tentar fazer isso, para tornar possível uma das maiores competições do mundo a ser feita em um videogame. Dos computadores mais simples aos suportes mais modernos, cada geração teve sua própria versão da Copa do Mundo. Algumas eram extremamente detalhadas, mas todas tinham o mesmo objetivo: fazer com que o jogador se sentisse na Copa do Mundo. Só que existe uma pergunta que ninguém nunca parou para se fazer. Quando começou essa história de Copa do Mundo? Quando que foi que criaram o primeiro jogo de futebol? Qual foi esse primeiro jogo de futebol? Como chegamos aos jogos atuais, que foram até capazes de confundir pessoas com a vida real? Como que a gente conseguiu passar de um jogo que parecia um tapete para um jogo que parece realmente a vida real? Hoje nós vamos viajar por décadas para descobrir como que a Copa do Mundo evoluiu dentro dos videogames. Então prepara a camisa da seleção, porque o apito está prestes a soar. Para entender a evolução da Copa do Mundo nos videogames, precisamos voltar para uma época completamente diferente da que vivemos hoje. Naquele tempo, os videogames ainda eram uma novidade para muitas pessoas. Os computadores eram extremamente limitados, a internet praticamente não existia para o público comum, e os desenvolvedores precisavam trabalhar com uma quantidade de memória que hoje em dia seria considerada ridícula. Deem uma olhada aqui no FIFA de 1980 a 1993, que eu vou estar colocando na tela agora. Mesmo assim, alguém teve uma ideia ambiciosa: levar o maior torneio de futebol do planeta para dentro dos videogames. O resultado foi algo que hoje parece muito simples. Os jogadores eram representados por poucos pixels, os gramados eram quase sempre iguais. As animações eram básicas e muitas vezes era difícil até entender quem estava com a bola. Mas existe algo importante que precisamos lembrar: nós estamos olhando para esses jogos com os olhos de 2026. Na época, aquilo era impressionante. Pela primeira vez, um torcedor podia assumir o controle de uma seleção e tentar conquistar uma Copa do Mundo por conta própria. Algo que antes só podia ser assistido na televisão, ou agora podia ser jogado. E foi justamente aqui que tudo começou. Pode não parecer muita coisa hoje, mas sem esses primeiros passos, nenhum dos jogos modernos existiria. Conforme os videogames evoluíam, os jogadores de futebol começaram a mudar rapidamente, os gráficos ficaram mais detalhados, os jogadores passaram a ter mais formas reconhecíveis. Esse aqui é o FIFA de 1994 a 1998. Dê uma olhada como começa a ficar mais nítido e também eles começam a tentar dar uma melhorada na gameplay do jogo, porque o jogo fica mais fluido e fica mais lógico de jogar. Eles queriam sentir que estavam participando de uma Copa do Mundo. A emoção das fases eliminatórias, a tensão de um pênalti decisivo, a sensação de carregar uma seleção inteira nas costas. Foi nessa época que os jogos começaram a criar uma identidade própria.
e para muita gente foi também o primeiro contato com a Copa virtual. Muitos jogadores que cresceram nos anos 90 lembram dessa época com um enorme carinho, porque foi quando os videogames começaram a mudar seu verdadeiro potencial. A revolução 3D ocorreu entre 1998 e 2006. Aqui a gente tem duas edições de Copa do Mundo também. A de 2006, não quero nem citar o que aconteceu com o Brasil nessa Copa, foi uma das maiores mudanças que teve porque ela foi para era 3D. Se existiu um momento que os jogos da Copa deram um salto gigantesco, foi aqui. A chegada dos gráficos tridimensionais mudou tudo. De repente, os jogadores deixaram de ser figuras achatadas, agora eles tinham volume, movimentos mais naturais, novas animações. Agora, olhem só, vou botar um comparativo aqui da versão de 3D com a das primeiras, para vocês verem já o salto gigantesco que deu só nesse curto período de tempo. Pela primeira vez a gente viu jogadores que tiveram a sensação de realmente estar assistindo a vida real. Os jogadores se sentiam no jogo. Claro que, olhando hoje, ainda parece ultrapassado, mas naquela época era absurdo. Cada nova Copa trazia melhorias visíveis, os rostos ficavam melhores, os estádios mais detalhados, as torcidas mais vivas e os videogames começavam a diminuir a distância entre o mundo virtual e o mundo real. Mas enquanto os jogos evoluíam, outra disputa acontecia nos bastidores. Uma disputa que marcou toda uma geração. De um lado FIFA, de outro lado Pro Evolution Soccer, ou simplesmente PES. Se você viveu essa época, provavelmente já participou dessa discussão. Todo mundo tinha uma opinião, todo mundo tinha um favorito. Os fãs de FIFA defendiam os gráficos, os fãs de PES defendiam a jogabilidade. E essa rivalidade foi extremamente importante, porque ela obrigou as duas franquias a evoluírem constantemente. Nenhuma queria ficar para trás, e quem ganhava com isso eram os jogadores. Cada lançamento trazia novidades, novos modos, novas animações, novos sistemas de jogo, e experiências de Copa que ficava cada vez melhor. Com essa disputa entre PES e FIFA, nenhum dos dois estava conseguindo passar muito dessa barreira. E qual que era essa barreira? Era o realismo. E para mim, agora, o FIFA começa a entrar em um declínio, mas o PES entra numa cratera e se afunda muito fundo nessa cratera, porque foi aqui que os videogames talvez deram o maior salto de todos. Os consoles estavam mais poderosos do que nunca, as empresas tinham mais recursos, e o objetivo deixou de ser apenas criar um bom jogo de futebol. Agora o objetivo era criar a realidade. Os ossos dos atletas ficaram extremamente parecidos com os dos jogadores reais. Os estádios passaram a reproduzir detalhes impressionantes. As torcidas ganhavam bandeiras, músicas e coreografias. As comemorações ficaram mais naturais e pela primeira vez surgiu uma sensação curiosa. Às vezes era difícil distinguir um replay do jogo de uma transmissão real da televisão. Aquilo que parecia impossível aos anos 80, finalmente estava acontecendo. Os videogames estavam se aproximando da realidade. Ao olhar para o FIFA 26, fica difícil acreditar no quanto os jogos evoluíram. Décadas atrás, alguns pixels correndo atrás de uma bola já eram suficientes para impressionar. Hoje nós temos iluminação avançada, expressões faciais detalhadas, movimentação baseada em atletas reais, físicas de bola extremamente complexa, torcidas gigantescas e estádios recriados com um nível absurdo de detalhe. Em alguns momentos parece que estamos assistindo a uma transmissão esportiva. Mas quando olhamos para toda essa evolução, percebemos uma coisa. A tecnologia mudou. Os gráficos mudaram. Os consoles mudaram. Mas o objetivo continua exatamente o mesmo. Fazer o jogador sentir a emoção de disputar uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo mudou ao longo das décadas. Os videogames também. Mas uma coisa permanece igual. A emoção de marcar um gol e a emoção de disputar uma final. A emoção de levantar a taça. Porque, independente da geração, do console ou do gráfico, todo mundo que já jogou um jogo de Copa do Mundo sabe exatamente como essa sensação é especial. Dos pixels aos gráficos quase realistas, os jogos da Copa do Mundo percorreram um caminho impressionante. Mas a verdadeira magia nunca esteve nos gráficos. Ela sempre esteve na emoção que sentimos ao marcar um gol decisivo e levantar a taça.
Dos pixels aos gráficos impressionantes, os jogos de futebol percorreram uma história brilhante. Mas a verdadeira magia nunca esteve nos gráficos. Ela sempre esteve na animação que nós temos ao marcar um gol e levantar uma taça. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre qual o melhor FIFA na tua opinião ou qual o melhor PES. E acompanha o canal, porque nós vamos ter mais vídeos e muitas mais histórias para contar. Muito obrigado por enquanto, falou e até mais. Tá precisando de periféricos? Tá sem o controle? Tá começando a dar drift? Passa aqui nos comentários e na descrição do canal, que eu vou deixar o link para vocês comprarem no Mercado Livre com até 30% de desconto. Eu também vi que muitos youtubers aqui finalizam os vídeos deles com algum vídeo e pedindo para as pessoas se inscrever com uma tela legal. Então, what more in room? Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like you're brand new. I ain't tryna tell you what to do.